Amém, amém. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, irmão Roberto. Bom dia, minha irmã. Vamos orar. Vamos. Posso fazer a primeira oração e tu Isso. fazes a segunda? Tá. Aqueles que puderem, então vamos nos colocar de joelhos. Oremos. Paizinho Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, em mais uma manhã, agradecidos ao Senhor porque Tu és muito bom. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado a graça de ter um encontro com o Senhor. E mesmo entre os infiéis, nós buscamos marchar para o céu, assim como Daniel. Aqui está o teu servo, Senhor, disposto a transmitir a mensagem do Senhor a nós, e estamos nós prontos para ouvi-la. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tome em tuas mãos. Libera, Pai, o nosso entendimento em nome de Jesus. Assim também, como o Senhor tem imbuído o teu servo, que ele possa continuar falando, movido pelo teu Santo Espírito. Paizinho querido, só tu és digno de louvor, de honra e glória. E é por isso que estamos aqui, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não temos dignidade alguma, mas nós queremos, Pai, nos méritos de Cristo Jesus, fazer conforme requer a palavra do Senhor. Perdoe os nossos pecados, ser com os teus filhos que ainda não chegaram aqui, desperta-os, por favor, Deus, para que eles possam também ter o privilégio de comungar com o Senhor. E quanto a nós, Pai, mais uma vez eu coloco-nos em tuas mãos. Tu és Deus. Sabemos que até o querer e o efetuar vem do Senhor, não de nós mesmos. E eis-nos aqui para te servir. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui, agradecidos pelo dom da vida que o Senhor deu para cada um de nós. Pai, nesse exato momento, suplicamos que o Senhor esteja conosco com o seu Santo Espírito. Sabemos que assim como o assunto do santuário, de Daniel e de Apocalipse, são assuntos de suma importância para nós hoje. E o inimigo não vai deixar fácil todas as coisas. Mas temos a fé e a confiança no Deus Todo-Poderoso. E é por isso que estamos aqui, mostrando a nossa fé, nossa submissão a Ti, Pai, pois queremos aprender mais e mais. Queremos avançar nessa escala do conhecimento, da santificação, para podermos estar muito em breve contigo. Esse livro é maravilhoso, nos mostra que o Senhor está comandando tudo, que não precisamos ficar querendo dar aquela ajudinha, pois sabemos que o Senhor sabe tudo e tudo que o Senhor quer para nossas vidas é o melhor. E queremos nesse exato momento, Pai, colocar isso em Tuas mãos, que todas as nossas vidas, que todos os nossos desejos, nossos gostos, possa ser o do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós, pois essa sala está sendo uma bênção, muitas coisas maravilhosas, e queremos te convidar, Pai, para estar conosco todos esses dias. Que tudo que seja falado seja assim, diz o Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja em minha boca,
assim como também nos ouvidos de cada um de nós, para aprendermos e também praticarmos a tua palavra. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmão Roberto, como é de costume, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Fique à vontade e Vamos lá. pode prosseguir. Vou só pegar aqui. Aí. Opa. Bom, voltou. Bom, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Quem está também no YouTube, obrigado também. Que possam ajudar nós na divulgação, tá? Para que esse material possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Bem? Bom, o tema de hoje nós vamos dar primeiro uma introdução do livro, explicar aí algumas coisas como quem é o centro, a importância que tem estudar Daniel, e vamos falar sobre algumas críticas ferrenhas, tá? As mais importantes, vamos dizer assim. Tem várias, só que tem algumas aí que, se não fosse Deus através da história, nós não teríamos como cravar como o livro de Daniel é um livro importante, tá bem? Então nós vamos ver 4 críticas, mas antes disso eu queria mostrar para vocês a importância desse livro, porque muitas pessoas dizem, gente, a gente tem que pregar Jesus, que ficar gastando tempo em Daniel, saber de profecia, saber essas coisas aí, isso aí, né, tem que pregar Jesus. Mas vamos ver se isso está de acordo, tá bem? Bom, iniciando aqui, eu quero ser o mais didático possível para vocês entenderem. Esse é o nosso mapa mundi, tá? E as histórias bíblicas estão concentradas nesse quadradinho aí. O que seria aí, né? Esse quadradinho aí é onde fica os países, né, onde existiam naquela época de Daniel, tá? Então nós vamos concentrar aí nesses países. E eu vou pegar um pouquinho da Europa. Por quê? Porque vai ter o Roma ali que está na Europa e vai fazer parte do nossos estudos, tá bem? Então vamos, para facilitar para os irmãos, vamos apagar aqui uma boa parte das coisas, tá? E vamos simplificar tudo. Aí tem Israel, tá bem pequenininho, mas isso aqui é Israel, tá? Isso aqui é Israel. Israel tem, na parte do sul, o Egito, tem o Irã, Iraque, Turquia, Grécia e Itália, ok? Esses são os países hoje, tá bom? Já com seus nomes hoje, tá bem? E aí nós temos os países que estavam antigamente na localização que estão os países de hoje. Então o Egito continua sendo o Egito, o Israel, tá? Judá e Israel, né? Que depois nós vamos ver que tem a capital de Samaria em cima. Nós temos a Síria, um pouco ao norte ali do Iraque, e temos a Babilônia, tá? Esses dois ficavam próximos ali, inclusive nós vamos ver que a Babilônia ficou por muito tempo vassala da Síria. Nós temos a Medo-Pérsia, no lugar onde é o Irã. Temos a Lígia, que não é muito falada, mas ela é, então nós colocamos ela aqui, porque ela vai ter um papel ali nas costelas do urso, e seria a Turquia. Nós temos a Macedônia, que é onde é a Grécia, tá? Hoje tem também a Macedônia hoje, mas todo esse território era Macedônia, tá? E nós temos Roma, que era onde é a Itália hoje, ok? E hoje ela continua sendo, né, uma das capitais da Itália. Então, esses aí são os países que nós vamos estudar em Daniel, tá bem? Nós temos também Amon, Moabe e Edom, mas isso aqui nós vamos entender só lá no capítulo 11 que vai fazer menção sobre ele. Mas aqui a ideia é que vocês tenham aqui um panorama geral do que nós vamos adentrar, ok? Esses são os países que nós vamos falar muito durante esses 15 dias aí, tá bem? Amon, Moabe, descendências de Ló, né? E Edom, descendência de Esaú, tá bom? Bom, vamos lá.
Nossa linha do tempo, nós temos aí 31 antes de Jesus, morte de Jesus. Nós temos a nossa era, né, 2023 depois de Cristo, aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus ali, onde foi a criação do mundo. Temos ali também o dilúvio, o êxodo, né, em 1445, ali em meados de 1000, Davi e Salomão, né, e depois disso vai ter a divisão dos reinos, tá? E aí vem a primeira invasão, que é em Jerusalém, tá? Daniel é levado cativo nessa invasão. E ali eu coloquei Esdras e Neemias em 444, porque tem o nosso papel predominante, que é da onde se inicia todas, né, todas as profecias, do 457, que nós vamos ver mais para frente. Mas como foi ali na era de Esdras e Neemias, foi colocado ele aí, tá bem? Mas hoje o ponto é nós identificarmos ali a vida de Daniel, tá bom? A vida de Daniel, ele tinha aproximadamente ali entre 17 anos, tá? Então, vida de Daniel. E as profecias do livro de Daniel, elas vão do tempo da Babilônia até a volta de Jesus, ok? Então, essas profecias é muito importante, porque vai de Daniel até a volta de Jesus. Então, estamos caminhando no meio dessa profecia, ok? Então, por isso que é importante nós estudarmos. Já começa por aí. Mas vamos adiante para vocês entenderem o porquê da importância desse livro. Essa daqui é a nossa linha do tempo, vamos ver ela por muitos dias aqui, tá bem? Bom, o pessoal fala que Cristo é o que tem que ser pregado. Mas e se eu disser para vocês que Cristo é o centro do livro de Daniel? Em todos os capítulos tem uma referência a ele. Vamos lá. Capítulo 1. A experiência de Daniel é um paralelo com a experiência de Cristo. Se vocês prestarem atenção, Daniel é levado cativo da sua terra, né, da sua nação. E ele vai parar lá na Babilônia. Ou seja, por mais que Jesus não veio cativo, ele vem do céu para a terra para nos salvar, ok? Então, do mesmo jeito que Daniel deixou a sua terra e veio para a Babilônia, Jesus deixou o céu para vir até o nosso mundo. Capítulo 2, Cristo é a pedra que substituirá todos os reinos terrestres. Capítulo 3, Cristo está com os que sofrem na fornalha ardente. Capítulo 4, Cristo é quem eleva e remove os reis. Capítulo 5, a queda de Babilônia literal é um prenúncio da queda da Babilônia espiritual, quando Cristo destruirá Satanás e seus anjos. Capítulo 6, Daniel foi acusado falsamente e o governante não livrou. Assim também foi com Cristo. Foi acusado falsamente e Pilatos não livrou. Capítulo 7, Jesus é o Messias recebendo o reino e o domínio. Capítulo 8, Jesus é o sacerdote no santuário celestial. Capítulo 9, Cristo é a vítima do sacrifício que confirma a nova aliança. Capítulos 10 a 12, Jesus é Miguel, o comandante das hostes celestiais, e ele se levantará para defender os seus seguidores. Ou seja, se temos que pregar Jesus, temos que entender e pregar Daniel. Porque o livro de Daniel, o centro do livro é Cristo. Em todos os capítulos, ele está aparecendo. A estrutura do livro, ela é colocada dessa forma, tá? Nós temos o capítulo 1, 3, 4, 5 e 6 histórico, o capítulo 2, 7, 8, 9 e 10 a 12 profético, ok? Nós vamos entender isso conforme nós formos passando. Mas o ponto é que os proféticos são as profecias que vão desde a época de Babilônia até o nosso, na verdade, até a volta de Jesus. Os históricos ali são histórias que aconteceu de fato, bem na hora, tá? Então, Daniel já escreve logo no momento ali, então fica como os históricos e os proféticos são coisas que vão acontecendo durante a história. Outra parte da estrutura do Daniel. O livro de Daniel é em quiasma, tá? Isso seria como se fosse uma rima hoje da nossa, tá? Mas não é do mesmo jeito da gente. O que que acontece? A rima hebraica, ela é a primeira rima com a última, a segunda com a antepenúltima, a terceira e assim sucessivamente. E o meio disso é a mensagem principal que eles querem passar. Ou seja, um exemplo para vocês aí. A visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos de Daniel 2 fecha com a visão sobre os 4 reinos de Daniel 7.
Deus livra os companheiros da fornalha ardente, em Daniel 3. Deus liberta Daniel da cova dos leões, em Daniel 6. E o centro do livro, ali, né, dessa parte do exemplo que nós estamos dando, é o juízo sobre Nabucodonosor e o juízo sobre Belsazar. Se nós pegarmos o livro por completo, é o juízo também que está ali preponderante, ok? Mas aqui nós estamos fazendo esse exemplo para vocês entenderem. Se fosse uma rima, o 2 fecha com 7, o 3 com 6, o 4 e o 5 fecharia junto, e essa é a parte importante desse exemplo que nós estamos dando aqui para vocês, ok? Então, o livro de Daniel é em quiasma. Outra parte importante que nós não podemos deixar passar é que todas as partes proféticas têm uma conclusão, não fica vago, ok? Isso é importante, porque aqui em Daniel 2 nós vamos ver Babilônia, vamos ver Média Pérsia, vamos ver Grécia, vamos ver Roma, e vamos ver que o reino de Deus é estabelecido. No capítulo 7, nós vamos ver Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, juízo celestial é estabelecido. No 8 e no 9, nós vamos ver Média Pérsia, Grécia, Roma, purificação do santuário. No capítulo 10 a 12, Média Pérsia, Grécia, Roma, Miguel se levanta. Ou seja, essa parte em azul aí é a conclusão das visões, tá? Não fica uma visão vaga, sem saber o que vai acontecer. É dito ali que vai acontecer algo em todas essas visões. Tem uma outra coisa importante que nós precisamos aqui de decodificar. Por que não aparece Babilônia ali, Roberto, em Daniel de 8 até o Daniel 12 mais? Muitas pessoas dizem que é porque a Babilônia já estava prestes a cair, e aí Daniel não fez menção a ela. Mas esse argumento é muito falho, porque a visão do Daniel 7, irmãos, é cerca de 2 anos antes. Eu não acho que 2 anos é um tempo tão grande assim, sabe? E 14 anos teriam ali ainda de Daniel 8 até a queda de Babilônia. Então não era um período assim tão curto, de 14 anos. O que eu prefiro acreditar? Como a Babilônia não tem nada a ver com a purificação do santuário, porque o decreto sairá na Medo-Pérsia, então não faz sentido você dizer Babilônia aqui, tá? Como o foco do capítulo 8 é a purificação do santuário e a ordem para o decreto para isso acontecer não vai ser na Babilônia, e sim na Medo-Pérsia, então Daniel só deu menção à Medo-Pérsia para baixo. Eu acho que assim fica mais coerente do que nós falarmos, estava perto de cair, Daniel não quis falar sobre a Babilônia. Acho que assim fica melhor. Como a Medo-Pérsia seria papel fundamental no início da purificação do santuário, das 2.300 tardes e manhãs, então a Babilônia não faz sentido ela estar aqui, ok? Vamos aqui que nós temos outras coisas importantes a dizer. Nós temos as visões, né, apocalípticas e as visões clássicas. O que seria isso? Né? Nós temos as profecias apocalípticas e clássicas. Bom, vamos lá. Nas apocalípticas, as visões e sonhos, né, das apocalípticas, Deus revela por meio de sonhos e visões. Já a clássica, o profeta recebe a palavra do Senhor, ok? Então vamos dizer assim, a apocalíptica vai aparecer uma visão, o profeta vai ser levado para algum lugar em espírito, vai acontecer alguma coisa desse tipo. Já a clássica, o profeta recebe ali um anjo, uma voz audível, alguma coisa nesse sentido, e a palavra do Senhor, sempre vai ter a palavra do Senhor. O ponto é que nossos críticos são ferrenhos, tá? Então eu acredito que isso aqui não vai dar muito, porque ele pode falar, não, mas Deus pode falar através da palavra do Senhor uma apocalíptica, ou Deus pode revelar a palavra, como se fosse a palavra do Senhor uma apocalíptica. Então, esse argumento aqui, por mais que ele seja coerente, os nossos críticos não vão aceitá-lo facilmente. O outro é o simbolismo composto. O que seria isso? Nas apocalípticas, a quantidade de símbolos e imagens de outra realidade é maior. Isso aqui é importante. Por quê? Ninguém nunca viu um leão com asas ou um leopardo com 4 cabeças.
Isso não está em nossa realidade, ok? Então, as imagens são de outra realidade. Só que é importante nós frisarmos que Daniel diz parecido, semelhante, ok? Então, era semelhante a um leopardo. E aí tinha 4 cabeças, asas e etc. Nós vamos chegar lá, mas é só para vocês entenderem. Nas clássicas, a quantidade de símbolos é menor e esses símbolos é da nossa realidade, ok? Não é um símbolo da realidade de outra realidade. Só que justamente os nossos críticos também vão dizer, não, isso daqui pode acontecer da mesma forma, invertido. O outro é a soberania e incondicionalidade divina. O que seria isso? Nas apocalípticas, o cumprimento é incondicional. Eu e você não precisa fazer nada. Vai acontecer e acabou. Nas clássicas, a realização do evento depende da nossa resposta. Um exemplo aqui é a de Jonas, ok? Jonas recebeu uma profecia, ele foi lá e falou para Nínive, Nínive se arrependeu, Deus então não fez o que estava na profecia realizada. Ou seja, isso era uma visão clássica. Se fosse apocalíptica, independente do que acontecesse, Nínive seria destruída. Muitas pessoas usam isso daqui para 2.300 tardes e manhãs, porque eles não acreditam que é incondicional. Por quê? Para eles, Jesus voltou no ano 70, algumas pessoas. Para outras pessoas, ele voltaria ali em torno da época dos apóstolos, ou seja, não daria 1.230 anos, então é condicional. Só que aconteceu alguma coisa que conseguiu chegar em 1844. Então, para eles, essa visão não é uma visão incondicional. Muitas pessoas, nós vamos ver já já as escolas de interpretação. Então, irmãos, quando é apocalíptica, independente do que aconteça, ela vai se cumprir, ok? Quando é clássica, não pode não se cumprir caso nossa resposta seja a que Deus está esperando. Bom, de todas essas três aqui, irmãos, por mais que sejam coerentes, por mais que nós podemos tá claro aqui a diferença uma coisa da outra, os críticos não vão achar isso daí uma coisa concreta, ok? Por isso que eu costumo fazer do seguinte modo: no próprio texto, identificar se tem mas, se tem se, tá? Coisas que nos mostra condicionalidade, ok? Se o texto não está mostrando nada de condicional, é óbvio que é incondicional. Isso é um argumento que os nossos críticos não podem rebater, ok? No próprio texto, você conseguir e decodificar, ó, isso daqui tem um se, tem um mas, então é condicional. Ou não tem, é incondicional, eu acho que esse ponto é um argumento mais forte para os críticos, ok? Então, sempre que vocês forem ver alguma profecia na Bíblia, vocês vejam se tem ali alguma coisa relacionada ao si, mais e etc. Tá bem? Vamos para partes de escolas de interpretação. Essa daqui, nós temos algumas escolas de interpretação que são hoje vigentes ainda. A primeira dela é os preteristas, tá? Preterismo. Essa escola, todos os eventos proféticos anunciados em Daniel ou Apocalipse já se cumpriram, ok? Já no futurismo, esses mesmos eventos se cumprirão no futuro, por ocasião do período da grande tribulação. Ou seja, o futurismo vem com o preterismo ali até um certo ponto, depois eles vão jogar o que vai acontecer no futuro as coisas. E o que acontece com isso? Como eles não podem explicar, eles falam, vai ser a tribulação. A grande tribulação é que vai acontecer tudo isso aqui, porque eles não têm como explicar, ok? Então, eles jogam tudo na grande tribulação. Então, vai acontecer arrebatamento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, para eles é isso. O ponto que nós estamos vendo de Daniel e Apocalipse, tudo vai se cumprir na grande tribulação. Já o idealismo é o mais complicado de todos, tá? E o mais louco, vamos dizer assim. Por quê? Ele argumenta contra o propósito histórico dos símbolos proféticos. A história está na minha cara. Eles falam, apaga a história porque não serve para nada.
os símbolos seriam apenas ilustrações do conflito entre o bem e o mal, não se refere a um evento histórico específico. Para eles, Daniel e Apocalipse é só para dizer que tem bem e mal, não tem nada a ver de cunho histórico, só que eu faço o quê com a história? Então, esse daqui, para mim, é o mais. Olha, é difícil entender o idealismo, viu? E tem o que os adventistas acreditam, que praticamente é só a gente, tá? Muitos poucos que vão estar na história, tá? Usando o historicismo. Ela defende que as profecias revelam uma linha histórica ininterrupta, desde os dias do profeta até o tempo final, até quando isso aqui acabar, ok? Então, isso aqui é importante para nós, porque nós vamos seguir a escola historicista, ok? Dos adventistas do sétimo dia. Mas vai ter momentos aqui que eu vou fazer menção às outras. Por quê? Eu não quero fortalecer somente o que a gente sabe. A gente precisa entender a cabeça dos outros para conseguir chegar a eles de uma forma mais melhor, né? No caso de mostrar para eles a verdade. Como eu vou falar com preterismo, um futurismo, se eu não entendo a linha que eles seguem? Então, vai ter alguns capítulos que nós vamos entrar no preterismo e futurismo para que vocês possam entender a cabeça deles, tá bom? Mas nós vamos focar, obviamente, na verdade, que é o historicismo, tá bem? Princípio de ano. Eu queria fazer algo mais elaborado, mas como nós tivemos que adiantar, né, os nossos dias, né, seria em abril e nós adiantamos para agora, então não deu para fazer muita coisa elaborada, mas nós vamos aqui mais à frente, nós fazemos algo mais elaborado. Mas o ponto aqui do princípio dia, segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias eles espiaram a terra, cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência por terem experiências do meu desagrado. O que que isso aqui quer nos mostrar, tá? Que um dia em profecia equivale a um ano, tá bem? E também pode ser invertido, como está em Ezequiel 4, 5 e 6, porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias. 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Aqui é só para vocês entenderem que o princípio de ano, ano-dia, ele é bíblico, tá bom? Nós temos esse princípio na Bíblia e é que eu acabei, eu acho que tirando aqui, mas tem alguns metodistas, batistas, presbiterianos que acreditavam desse jeito, tá? Até meados aí do século XIX, né? Eles acreditavam desse jeito e por algum motivo agora eles não acreditam mais. Mas depois qualquer coisa amanhã, antes de nós iniciarmos o dia amanhã, eu mostro para vocês, apesar que vocês viram no santuário, tá? Se vocês assistiram do santuário, teve duas partes que nós fizemos do do ai, como que é o nome? Que nós fizemos o estudo bíblico, lembra? Vocês vão lembrar. Nós fizemos o estudo bíblico, se eu não me engano, é dia 18 e 19, tá? Lá no canal tem a playlist do santuário. Se vocês verem ele, vai ter lá o nosso querido metodista e o nosso querido batista John Gill foi muito bom. E também tem os metodistas. Eles acreditavam no princípio de ano. Relevância de Daniel para os nossos dias hoje. Primeiro, Deus está no controle de nossa vida. Nós vamos ver durante esse livro que Daniel não estava preocupado com as coisas ao seu redor, porque ele sabia que sua vida estava sendo dirigida por Deus. É a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Segundo ponto, Deus é o Senhor da história. Isso é muito importante, meus irmãos. Deus é o Senhor da história. Então confie nele. Vamos demonstrar confiança no Deus que sabe todas as coisas. Terceiro ponto, Deus apresenta um exemplo, né, em Daniel. Daniel foi um exemplo e é uma missão para o seu povo no tempo do fim. Porque esse livro vai nos mostrar várias coisas importantes que temos que fazer. A principal delas ali vai estar no capítulo 8, né, que seria de restauração do santuário. Nós, como adventistas do sétimo dia, meus irmãos, somos a única igreja com data, dia e hora marcada. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção, ok? E nós vamos estudar isso
lá no capítulo 8. Agora, a nossa profetisa nos diz o seguinte: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. Ok? Então, Daniel e Apocalipse são fundamental para os nossos dias. Tá? Nós vamos iniciar com Daniel, mas em abril para maio nós vamos adentrar no Apocalipse também. Bom, agora eu queria falar um pouco com vocês sobre as críticas ao livro, tá bem? As críticas ao livro de Daniel. Primeira crítica do livro de Daniel. Deixa eu vir aqui. Nós temos a Bíblia, meus irmãos. São, Tanakh. Tanakh é a Bíblia do hebreu e ela é dividida em 3 partes, ou seja, ela é dividida em Torá, profetas e escritos sagrados. E na Bíblia hebraica, Daniel não se encaixa nos profetas, e sim nos escritos sagrados. Ou seja, o pessoal acredita o seguinte: como Daniel não está no profetas, quer dizer que ele não escreveu o seu livro lá em meados ali de Babilônia e Medo-Pérsia, e ele escreveu isso quase quando Jesus estava para vir. Então ele já tinha meio que boa parte da visão toda resolvida, tá bem? Irmã Marcela, eu vou passar já já, tá bom? É que esse daqui não tem slide. Então ele já tinha toda a base da profecia, e aí ele foi e escreveu. E aí, como argumentar contra isso? Ok? Aí o que acontece? Nós, adventistas, acreditamos que Esdras organizou o Velho Testamento, certo? Já eles lá acreditavam que ou a pessoa tinha que estar na Torá, no caso Moisés, profetas, aí seria todos os profetas, e escritos sagrados seriam os outros escritos que não tinham conotação de profecia, ok? Como Daniel foi colocado nos escritos sagrados, falou, tá vendo? Isso bate. Não deu tempo de Daniel escrever lá na época dele, aí ele escreveu muito tempo depois, né, quase próximo da vinda de Jesus, e aí colocaram, como ele deve ter escrevido ali em meados de Malaquias, Esther, mais para lá, aí colocaram ele ali, ok? Só que, o que acontece? Por que Daniel não está nos profetas? Primeiro ponto, Daniel não teve ele teve uma particularidade que os outros profetas não tiveram. Precisamos levar isso em consideração. Ele estava cativo, os outros profetas não. Então, o que acontece? Todos os profetas que estão aqui, no caso, nessa parte dos profetas, eles profetizaram ao povo, ou ao rei, ou ao povo de Israel. Ok? Daniel não. Por quê? Daniel foi levado para a Babilônia. Então, essa particularidade de Daniel faz com que ele seja diferente dos outros profetas. E por esse motivo ele não é colocado na parte profeta, e sim nos escritos sagrados. Por ele não exercer uma função que o hebreu que o hebreu tinha na visão dele de profeta, não colocaram Daniel no livro dos profetas, ok? Nessa parte dos profetas. Não é porque ele escreveu posteriormente, mas é por ele não ter a função que eles acreditavam de profeta, tá bem? Não é que eles não acreditavam em Daniel como profeta, eles só não acreditavam em Daniel como um profeta de Judá, de Israel, como os outros eram, tá bem? Então, por essa particularidade que Daniel teve de estar exilado, obviamente ele não foi colocado na parte dos profetas, e sim nos escritos sagrados, ok? Então, como ele não, povo, não se arrepende, por isso, ele não foi ao povo de Israel, ele foi ao povo ali na Babilônia, e por isso ele não foi colocado, tá bom? Então não é porque Daniel escreveu o livro muito tempo depois, mas sim porque Daniel não teve a mesma particularidade dos outros profetas. Segundo ponto, quem construiu a Babilônia? A crítica até o século XIX era que Nabucodonosor não existia.
Não tinha nada sobre ele, a não ser o nome. Não tinha nada, nada palpável, nada de arqueologia, nada de nada. E aí eles acreditavam que foi uma tal de Semíramis, que era uma pessoa, né, ela era uma rainha da Síria, e ela faz a Babilônia, ok? Mas depois do século XIX, foi-se achado os tijolos da Babilônia. E nesses tijolos foram encontrado Nabucodonosor. Inclusive, esse daí está no NASP, ok? Para quem quiser ter a curiosidade e aparecer lá no NASP, vejam, tá? O Rodrigo Silva conseguiu essa escavação e ele conseguiu esse tijolo para o NASP, tá bem? E lá está a assinatura de Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor, depois do século XIX, é conhecido. Então, Daniel não errou, ok? Nabucodonosor existiu, tá bem? Terceiro ponto. Quem foi o último rei da Babilônia? Até o século XVIII, todo mundo acreditava que era Nabonido. Belsazar não existia, ok? Então, para eles, Daniel é errado, por quê? Não tem Belsazar, e ele colocou que Belsazar foi o último rei, então está errado esse livro de Daniel. Da mesma forma, Nabucodonosor nunca existiu, como que então está errado. Então, depois do século XVIII, Deus nos mostra a Crônicas de Nabonido, no século XIX. E nessas crônicas de Nabonido, ele diz ter um filho. Não fala o nome, tá? Nessa coinforme aí, não se diz o nome, mas diz que ele tinha um filho. No século XIX, apareceu o cilindro de Nabonido. Eu coloquei errado aí. 18 outro e 19 esse, ok? No século XIX, ali em 1930 e alguma coisa, um rapaz, que agora me fugiu o nome dele, encontrou o cilindro. E nesse cilindro diz Belsazar, ok? Então, ajuntando o século XVIII com o século XIX, deu ali o ponto de que Daniel não está mentindo. Houve, sim, Belsazar foi o rei que foi destruído ali e morto para que os medos e persas pudessem dominar sobre a Babilônia, ok? Então, nós vamos vendo, irmãos, que Deus é um Deus maravilhoso. Ele deixou aí o pessoal ficar falando um monte de coisa errada sobre Daniel, depois ele vem e mostra na arqueologia, usa a ciência ao seu favor. Ou seja, a ciência não é dona de Deus. Deus é o dono da ciência. Isso aconteceu também com o livro de Isaías. Várias pessoas acreditavam que era no mínimo 4 Isaías que escreveu. Depois acharam um livro completo, ok? E aí acabou todo esse argumento de que o livro tinha sido escrito por vários Isaías, tá bem? Então Deus usa a ciência no momento em que ele acha pertinente usar, e não ao contrário, ok? E o nosso último argumento de hoje, e o nosso final de hoje, será que há contradição entre Daniel 1 e Jeremias 25? O que acontece nesse ponto? As pessoas achavam o seguinte: Jeremias é uma fonte confiável, ela está nos profetas. Daniel está na fonte que não é confiável, ela está nos escritos sagrados, ok? Se Jeremias está falando uma coisa e Daniel está falando outra, quer dizer que Jeremias está certo e Daniel está errado, porque eu vou confiar na minha fonte segura. Só que como resolver esse problema aí? Em Daniel 1 diz no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Em Jeremias diz no 4º ano de Jeoaquim. E aí? Será que tem erro aí? Está errado isso aí? E as pessoas acreditavam que havia um erro aí até o século XVIII novamente. No século XVIII, foi achado o processo que era realizado das ascensões dos reis da Babilônia. Ok? Então, quando acharam esse processo, no século XVIII, viram ali que na Babilônia não se conta o 1º ano de reinado. Por exemplo, amanhã vocês vão ver a história, tá? Amanhã nós vamos começar com um contexto histórico aqui para vocês ficarem a par de tudo o que estava acontecendo antes
de iniciarmos o capítulo 1. Mas dando um spoilerzinho para explicar isso aqui. Nabucodonosor vai descer em 605 até Joaquim, ok? Quando ele está lá, o pai morre. O pai Nabopolassar morre e ele tem que voltar correndo. Por quê? Para ninguém tomar o reino dele. Então, para não correr o risco de alguém tomar o seu reino, ele volta correndo. Esse resto de ano, para os babilônicos, não conta como o primeiro ano de reinado, e sim como o ano de ascensão, ok? Então, foi o ano de que o Nabucodonosor senta ao trono. O ano seguinte, o de 604, quando ele completa o ano, é o primeiro ano de Nabucodonosor. Então, aqui não está nada errado. Daniel foi levado no terceiro ano de Joaquim, ok? Isso não conta. Nabucodonosor não é rei ainda, ele não é ele se ascendeu ao trono, ok? Mas ele ainda não conta na cronologia babilônica como rei da Babilônia, ok? E o Jeremias 25 fala ali e deixa bem claro, primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ok? Esse é o primeiro ano completo. Então, quando está falando em quarto ano de Joaquim, está falando do ano completo de Nabucodonosor. Então, não é uma contradição, tá bem? Eles simplesmente estão em anos diferentes. Um está falando do ano que foi levado, o outro está falando do ano que Nabucodonosor foi feito rei de fato, ok? Então, o pessoal aí, depois que a ciência apareceu, destruiu esses argumentos. Esses argumentos são os piores. Tem outros que são mais fáceis de resolver, então é só vocês procurarem na internet críticas de Daniel, ok? Vai aparecer a crítica lá, mas e as próprias contrafações nele. Um outro último ponto que eu gostaria de puxar aqui para os irmãos, nós já acabamos com os slides, mas eu queria contar esse ponto aqui porque eu achei interessante. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Fala, meus irmãos. Eu achei interessante contar para vocês que a Bíblia Católica, ela tem partes que não tem na nossa Bíblia, ok? Então, o que acontece? O capítulo 3 de Daniel, ele acaba no verso 90 na Bíblia Católica. E começa ali a mudar a partir do verso 24, quando eles não são mortos na fornalha. E aí o capítulo, né, esses versos, conta que eles cantavam na fornalha. E eles fizeram uma canção que durou aí 70 versos, aí, quase 70 versos. Tá bem? E tem outros 2 capítulos a mais. Então, o livro de Daniel não teria 12 capítulos. Na católica, ele tem 14. Agora eu pergunto para vocês, por que esses livros, esses capítulos não são inspirados? O que acontece? Por que os hebreus rejeitaram essas partes? A parte do capítulo 3 e os 2 capítulos do capítulos 13 e 14. Porque eles foram escritos em grego. E grego não estava no momento em que Daniel escreveu essas coisas. Nem existia o grego ainda ali, tá? Lógico, existia por causa da Torre de Babel, mas ele não tinha que escrever nada grego porque as línguas eram aramaica e hebraica, ok? Então, como escreveu em grego, os hebreus falou, não, isso aí não foi Daniel, não. Não tem como ter sido Daniel, não. Porque nós acreditamos que Daniel escreveu isso em meados ali da época que ele estava entre Babilônia e Medo-Pérsia. Se tem coisa grega, não foi Daniel, não, porque ele não viveu até a Grécia, ok? Então, eles rejeitaram essas partes, tá bem? E é por isso que não está na Bíblia protestante. Agora tem algumas curiosidades importantes aqui, viu? Que eu achei muito pertinente, porque nem precisa dos hebreus para me dizer que esse livro é muito engraçado. Parece uma história de comédia. Eu não sei se vocês pararam para ver, mas no capítulo 13 está falando sobre uma Susana e Joaquim. E meio que Daniel é um juiz ali naquele meio. É um casamento, tem alguns problemas ali matrimoniais e tal, e aí Daniel vai lá resolver a parada. Então, não, sei lá, é meio estranho, tá? É meio estranho.
E no capítulo 14 é para lá de louco. No capítulo 14, ó, Daniel e o próximo rei ali, Astides, né? Ele estava brigando pela adoração a Bel. Por exemplo, Astides falou: Daniel, eu quero que você adore Bel. Bel era o deus da Babilônia. A Medo-Pérsia tomou a Babilônia. E aí eu não entendi, foi nada. Os caras continuaram, né? Já começa a ter uma loucura aí. Aí, beleza. Depois disso, Daniel fala: não, eu só adoro o rei. A mesma coisa que estava acontecendo ali no sentido do capítulo 3 e 6, tá? Aí, o que que acontece? Daniel fala: não, eu só adoro Deus, eu não adoro Bel. Não, Daniel, mas e se eu provar para você que Bel é Deus? Aí, Daniel, tá bom, tenta me provar aí. Aí, o que que eles fazem? Eles têm uma câmara, um templo, e aí eles colocam coisas ali para comer, tá? Colocam coisas para o Deus comer. E era uma câmara fechada, totalmente fechada. E aí ele fez uma coisa com Daniel. Nós vamos colocar as coisas para comer lá. Se desaparecer, Bel comeu. E aí Daniel fala: "Tá bom". E aí acontece isso aí. No outro dia eles vão lá para ver no templo e o que que acontece? Comeu, sumiu o alimento. Aí ele falou: "Tá vendo, Daniel? Eu não disse para você que Bel é Deus? É Bel que é Deus, Daniel. Adore o meu Deus". E aí Daniel pega e faz o seguinte: "Ô rei, antes de vocês fazer tudo isso aí, eu fiz um trabalhinho aqui, eu coloquei algumas coisas aqui no chão, e olha aqui essas pegadas aqui". E aí era os sacerdotes entravam numa câmera, tinha uma porta atrás que ninguém via, e eles tinham como se fosse o subsolo, eles entravam e comiam lá e depois saíam. Aí eles mandam matar todo mundo e depois ainda joga Daniel na cova dos leões de novo. E aí Daniel é de novo retirado da cova dos leões vivo. Então são capítulos assim, irmãos, que de fato não fazem nem pé nem cabeça, tá? Não temos como cravar esses pontos históricos. Não faz sentido nenhum Daniel ter ido para a cova dos leões de novo. Essa parte de Bels ser adorado pelos medos e persas. Outro ponto que foi curioso é que eles mencionam Abacuque, e Abacuque nem era nascido ainda. Então não tem sentido nenhum, ok? Eu só me trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem por motivo de curiosidade, por que que esses capítulos não foram introduzidos no livro de Daniel como um livro inspirado, ok? Então, pontos cruciais de hoje que nós vimos. Cristo é o centro do livro de Daniel. Por esse motivo, é de suma importância já estudá-lo. Outro motivo mais importante ainda é que nós estamos vendo as profecias de Daniel se cumprindo em nossas vistas. Então, para nós entendermos e identificarmos essas profecias, esses cumprimentos, precisamos estudá-los, ok? Outro ponto: as críticas a Daniel foram todas destruídas pelo próprio Deus usando a arqueologia. Então, a ciência cumpriu o propósito de Deus e não é Deus que cumpre os propósitos da ciência. Fique isso claro. A ciência é algo que nós precisamos para usar a favor do Pai e não ao contrário. Tá? Tem muitas, eles nunca vão conseguir explicar Deus, porque Deus não vai deixar eles explicar e acabou. Mas eu e você não precisamos dessa explicação porque nós temos experiências vivas com Deus. Então, cada um de nós aqui nessa sala tem uma experiência com Deus e é isso que nos faz ter fé e acreditar nele. Então, no momento certo, todas as coisas vão ficar claras e nós vamos ver isso durante o livro de Daniel, ok? Então, esses eram os principais pontos que nós precisávamos compreender hoje. Amanhã nós vamos ter um ponto histórico, nós vamos contar a história ponto a ponto, porque é importante nós entendermos a história no livro de Daniel. Até o capítulo 10 já é importante. No capítulo 11 tem que dobrar a importância da história, tá bem? Então, como nós vamos precisar ter uma base sólida e muitas pessoas não vão atrás de história, eu mesmo nunca tinha ido, eu estudei história só na escola, aquela história fajuta lá que eles falam e mais nada. Então, como nós não temos essa particularidade de estudar história, eu vou trazer essa história para vocês. Vai ser bem didático, do jeito que a gente viu ali as partes dos reinos que estão e que não estão mais.
vai ser dessa forma, tá? Bonequinho para um lado, bonequinho para o outro, explicando tudo bem detalhado. Uma criança entenderia isso aqui, ok? Essa é o que eu pensei no máximo possível na minha filha de 5 anos entender, tá? Então, eu acredito que todo mundo vai sair daqui entendido nessas partes históricas, tá bem? E nós vamos falar também sobre o cativeiro babilônico, o porquê desse cativeiro, tá bem? Nós vamos entender como Israel estava e por que Deus teve que, de fato, permitir esse cativeiro babilônico, tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu deixo aí com a dona Júnia para seguirmos o nosso processo de hoje. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar com as orações. Quem gostaria de encerrar esse bloco fazendo uma oração? Nós precisamos aqui de 2 pessoas. A terceira oração será cantada sempre, né? Eu posso orar, se ninguém se prontificar, eu explico. Obrigada, irmã Terezinha. Deus seja louvado. Mais alguém? A oração. Fernando, você abriu seu microfone, você gostaria de orar? Sim, irmão, posso orar também. Obrigada, irmão. Deus seja louvado. E a terceira oração cantada? Quem poderia? A Cristine, você fará a oração cantada? Louvado. Cris, a gente não te ouve. Eu não te ouvi. Você deve estar com algum problema, amiga, que eu não consigo ouvir sua voz pelo microfone. Seu micro abre, mas eu não ouço sua voz. Cris? Ontem ela estava assim também. Tenta dar uma saída e uma entrada, irmão, para ver. Verdade. Então, vamos prosseguir com as orações. Irmã Terezinha, você pode iniciar, o irmão Fernando, e vamos ver se a Cris volta. Se não, Deus proverá. Nós temos certamente cantores aí que podem nos ajudar. Ontem o irmão Marcelo louvou muito bem, e eu tenho certeza que hoje Deus proverá também. Pode ficar à vontade, irmã Terezinha. Irmão Márcio, seu microfone está aberto, você gostaria de louvar na terceira oração? Por favor, eu posso? Sim, meu querido, Deus seja louvado. Então vamos a irmã Terezinha, na sequência o irmão Fernando e logo após o irmão Márcio. Eu gostaria que os microfones se abrissem só no momento que vocês forem falar, ainda que estejamos em oração, para não dar interferência. Obrigada, viu? Vamos orar, então. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem que nós acabamos de ouvir, por esse estudo, Pai. Foi uma introdução maravilhosa que vai nos ajudar a entender no decorrer dos estudos. Nos ajuda, Pai, a gravar bem na nossa mente essa introdução, para que nós possamos compreender todo o estudo que vai ser explanado aqui nos dias que vão seguir. Peço, Senhor, que abençoe, Pai, o teu servo, irmão Roberto, capacita, unge, e derrama sobre ele o teu Santo Espírito, derrama sobre nós, Pai. O livro de Daniel é um livro bem complicado, onde eu acredito que mais outras pessoas têm dificuldade de compreender, mas nós queremos, Pai, estamos aqui, queremos entender, queremos compreender. Eu rogo, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, abre a nossa mente, Pai, abre o nosso coração e nos ajuda a compreender, entender as profecias e, acima de tudo, nos ajuda a viver. Quero colocar nas tuas mãos cada pessoa aqui dessa sala em tuas mãos. Peço, Senhor, em nome de Jesus, sonda cada mente, cada coração. Supra a nossa necessidade, Pai, aumenta a nossa fé e nos ajuda, Pai, a vivermos toda a luz que o Senhor tem dado a cada um de nós.
Abençoa cada lar, abençoa cada família, Pai. Opera milagres, Pai, no meio da nossa família, milagre de conversão, milagre de cura, Pai, milagre de transformação, de libertação. Todos nós, Pai, temos famílias, temos pessoas da qual individualmente nós oramos, nós clamamos, imploramos, Senhor, pela salvação, pela conversão, pela libertação, pela cura de muitos entes queridos nossos. Eu rogo, Senhor, por misericórdia, Pai, sonda cada coração, cada mente, cada pessoa, e nos abençoa, derramando sobre nós as tuas bênçãos, derramando sobre nós, Pai, a cura que cada um de nós necessitamos, cura física, cura espiritual, cura moral, por misericórdia, Pai. Por favor, Senhor, nos ouve, nos socorre, abençoa esta sala, Pai, que tem sido uma bênção. Oh Deus, muito obrigada. Eu peço, Senhor, meu Deus, derrama sobre todos nós o teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. De reverência, Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, para te pedir o batismo do Espírito Santo. Pai, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que teu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E é verdade, Senhor, temos um conhecimento ao qual o Senhor nos concede ter a sabedoria. E os livros de Daniel e Apocalipse são livros para o tempo do fim, para o teu povo, para aquele que busca, para aquele que chora, para aquele que clama pelas injustiças desse mundo. Senhor, sabemos que muito em breve o Senhor virá nos buscar. Então nos concede, Senhor, a sabedoria de estarmos prontos para que aquele tão sonhado dia possamos adentrar as portas da nova caminhação. Querido Deus, abençoe este projeto que tem sido de grande valor e transformação espiritual. Nós possamos ficar apercebidos nos atalaios, para que naquele momento onde o Senhor der o sonido da trombeta, estejamos prontos para reconhecer, Senhor. E esta é a ordem que o Senhor pede para sair. Querido Deus, abençoe a cada um das famílias aqui representadas. Nos dá sabedoria e entendimento para que tudo que o inimigo possa fazer e tentar fazer, nós não venhamos a cair na sua contrafação maligna. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que são muitos. Eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu aos irmãos o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo és o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Retos, entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo és o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmã Terezinha, irmão Fernando, que é o irmão Márcio, pelas orações.
Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos feito chegar até aqui para adorá-lo em unidade. Nesse momento nós vamos para as considerações e eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas, daqueles que quiserem complementar o que o Espírito Santo falou ao seu coração, de acordo à mensagem. O irmão Marcelo, você já levantou a sua mãozinha, e eu quero observar algo que eu achei interessante aqui nesta manhã. Quando os irmãos se propuseram a orar, eu fiquei feliz, porque assim, os irmãos sempre comentam, né? A predominância da sala costuma ser feminina, e para honra e glória do nosso Deus, nós temos visto a chegar aqui à sala muitos varões. Louvado seja Deus por isso. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que vocês possam se tornarem verdadeiros sacerdotes em vossos lares, como assim requer o Senhor. Muito obrigada, irmão Marcelo. Pode abrir seu microfone e fique à vontade. Irmão Marcelo, seu micro está... Ah, sim, bom dia. Bom dia aos irmãos. Gostei muito, estou muito feliz do que eu estou vendo, a sala está bem cheia, Deus levantando o seu povo e instruindo, preparando a aula do irmão Roberto a nível de faculdade de teologia, apesar dele ter sido muito didático, né? No curso de teologia, a gente vê logo de cara, no primeiro ano, toda a crítica que é feita, né? E sempre há um ataque direto à visão, quer seja profética, cosmológica, cristocêntrica, do adventismo, né? A questão do santuário é muito atacada, a questão do livro de Moisés, a autoria do livro é muito atacada. Então, a alta crítica, irmãos, que o irmão apresentou alguns argumentos aí com relação ao livro de Daniel. Eles fazem de todos os livros, né? Deus é justo até com Satanás, irmãos. Deus permite o benefício da dúvida. Quem já teve a oportunidade de ler o livro O Informante, a história da queda dos barões do fumo nos Estados Unidos, do tabaco, né, sabe que os próprios médicos, que foram a grande elite de médicos norte-americanos que defendia os argumentos de que o cigarro não fazia mal à saúde, né, não era cancerígeno, né? Eles diziam que aquilo era o benefício da dúvida, para que as pessoas pudessem tomar a decisão. Nós sabemos que Deus é um Deus de liberdade. Agora, a Bíblia diz claramente em Deuteronômio 29, que as coisas que estão reveladas para nós estão reveladas para nossos filhos, para benefício nosso, de nossa descendência. Mas as que estão ocultas pertencem a Deus. Então, o irmão apresentou alguns argumentos aí, mostrando, Nabucodonosor nunca existiu. Aí Deus permitiu que a história, depois de 100 anos, apresentasse, através da arqueologia, a refutação desse argumento falho. Argumento de incredulidade, né? Lembra que foram 10 espias que trouxeram notícias ruins? Eles trouxeram também algumas verdades, né? Realmente, o fruto está aqui, a terra mana leite e mel. Ellen White disse que se fosse o contrário, se fossem 2 falando mal da terra e 10 falando bem, mesmo assim o povo não creria. Então, Ellen White diz que Deus não vai impedir que Satanás coloque gancho de dúvidas. O segundo argumento apresentado aí, depois foi refutado 50 anos depois do primeiro, né? Então, a arqueologia foi mostrando a refutação dessas duvidinhas, né? Mas o melhor argumento que nós temos para refutar qualquer dúvida é o argumento bíblico. Por exemplo, nós temos na Bíblia uma refutação a toda a crítica que é feita ao livro de Daniel. Quando ele diz, não, Daniel não foi profeta, ele só escreveu depois que tudo aconteceu, né? O primeiro argumento bíblico e mais forte de todos é o de Mateus 24, verso 15, que é o sermão profético de Jesus. Ele está fazendo o sermão da sua vinda, está anunciando a queda de Jerusalém no ano 70 e está falando dos sinais da sua volta. E no verso 15, Jesus diz, quando virdes
a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, leia e estude Daniel, Jesus aconselha. Então, irmãos, Jesus chamou Daniel de profeta. Se Jesus chamou Daniel de profeta, e Jesus é o centro do livro, e Jesus é o autor da Bíblia, Jesus é Deus. Se Jesus chamou Daniel de profeta, podem aparecer mais 100 argumentos dizendo que Daniel não era profeta. Para mim, Daniel era profeta, porque Jesus disse que Daniel era profeta. Um outro argumento bíblico é o capítulo 2 de Daniel, que é uma tábua histórica de 2.500 anos para o futuro. Então, como que Daniel poderia escrever o livro dele? Ele iria ainda falar, e se ele escreveu depois, como ele ia falar de Medopécia, Grécia, Roma, e o chifre pequeno, que é Roma papal, a divisão dos 10 reinos do Império Romano, tudo que nós temos depois no capítulo 7, no capítulo 8, vai ser apresentado aí. Ou seja, não tinha, só se ele vai nascer ainda daqui a alguns 1000 anos, né? E o livro dele já veio antes dele nascer. Então, são argumentos que Deus permite que se apresentem. Logo depois, Deus mostra algumas evidências, né? Pela providência divina, nós temos muitas evidências. Não temos todas as evidências. Por isso que Deuteronômio 29 diz, o que está revelado, muita coisa vai ser desqualificado por Deus mais à frente. Nós sabemos que uma grande profecia é a aparição da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, né? Ellen White diz que o 4º mandamento vai aparecer lá com um arco-íris em volta dele. Então, irmãos, não precisamos ter todos os argumentos. Nós temos as evidências abundantes, suficientes, e temos a palavra de Jesus dizendo, o profeta Daniel, Jesus chamou Daniel de profeta. Amém. Muito obrigada, irmão Marcelo, Deus seja louvado. Eu vi aqui que o irmão Fernando levantou a mãozinha no chat. Você gostaria de falar, irmão Fernando? Tem Sim. uma outra opção de mãozinha aí? Ok, seja muito bem-vindo, fique à vontade, meu irmão. Eu é que agradeço, irmão. Essa sala é uma bênção, eu conheci outra vez. Um dia, planeando, eu sou adventista também, planeando no YouTube, vi o link da sala. Confesso que tenho me surpreendido com o tamanho conhecimento que aqui é aplicado, né? Com relação à explanação do irmão, perfeito. O que nos resta mesmo é o conhecimento. Irmão Fernando, desculpa interromper só um pouquinho. Tenta aproximar mais o micro da boca, ou é porque está oscilando a sua voz. Não sei se é só para mim, mas só para melhorar um pouco o som, que talvez dificulte. Eu já tentei aumentar meu áudio aqui, mas ainda está dando interferência. Okay. Pode ser que o irmão esteja com fone de ouvido também. Eu estou sem fone, eu estou só no fone do computador mesmo. Agora melhorou. Agora está ótimo. Pode continuar falando, irmão. Deus seja louvado. Amém. Então, quando o irmão, se nós vamos atentar um pouco, lá no livro de Profeta e Reis, a senhora White fala sobre um pouquinho do capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 7 de Daniel, quando ele diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, né? Esses sonhos que Daniel sonhou, ele procurou entender muito esses sonhos, né? Ellen White disse que pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias, que está lá em Isaías 45, 1 ao 3, e Jeremias 29, 10 ao 13, e buscando a Deus a fim de compreender o tempo, foi-lhe dada uma série de visões, que também vai se encontrar no capítulo 7 em diante, né? Concernente ao surgimento da queda e dos reinos, né? Esses reinos que eu entendo, se nós aplicarmos hoje, realmente, o que está acontecendo é que, às vezes, a gente não está procurando estudar claramente o que nos é proposto. Ellen White também vai dizer que os livros, né,
de Daniel e Apocalipse eles deveriam ser encadernados juntos, para que nós tivéssemos uma maior compreensão desses eventos. E, lógico, a gente pode perceber que tudo está às claras, está abaixo do nosso nariz, né? Como diz um ditado aqui no Nordeste, a gente não enxerga um palmo diante do nariz, né? E a gente vê claramente os poderes se alternando aí, mas o objetivo é um só. E como o irmão mencionou aí, a gente tem que focar mais no que Deus nos revelou. O que Deus não nos revelou fica para Deus. Se Ele quiser, um dia na eternidade, Ele vai explicar isso aí. Mas o que a gente tem que ficar atento é justamente o que está sendo revelado, o que foi revelado, para a gente entender, vou até usar esse termo, talvez não seja apropriado, mas a gravidade do tempo em que vivemos. Se a Bíblia diz claramente que haverá um tempo como nunca jamais houve, jamais haverá, irmãos, o que realmente nós devemos é nos preocupar com esse entendimento, com essa compreensão, porque nós temos que ficar firme contra os dardos inflamados do maligno, porque não vai ser brincadeira. Satanás, a Bíblia diz claramente que ele sabe que pouco tempo lhes resta. Se nós formos analisar, Satanás conhece muito mais da Bíblia, tanto de frente, para trás, de trás para frente, e é uma palavra que todos já provavelmente em algum momento ouviu, mas Satanás não brinca de ser diabo, mas nós infelizmente temos brincado de ser cristão, né? E Deus, ele não força nada. A Bíblia diz claramente que ele está à porta, é isso que ele bate, e aquele que abrir, ele entrará e será com ele. E o nosso caso é o quê? Abrir a porta do nosso coração, deixar essa porta aberta, escancarada, para que o Espírito Santo venha e faça a mudança necessária. Então, eu louvo a Deus por estar nessa sala, por estar vendo tamanho conhecimento. Eu gosto muito de profecias, gosto muito de estudar, né? Eu já sou um bebê na fé, né, adventista, mas a gente tem uma doutrina que ninguém tem, a doutrina do santuário. Você quer entender o plano de Deus para a humanidade, para os seus filhos, é entender a doutrina do santuário. Essa doutrina não é exposta, e olha que eu já vi várias outras religiões, outras denominações, eu nunca vi uma doutrina do santuário sendo exposta como o Adventismo expõe, e essa é a realidade, eu não tenho dúvida, e eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja, fazer parte desse povo que luta para um dia encontrar Jesus no lar celestial. Que Deus abençoe nosso dia, abençoe a todos. E obrigado, irmão, pela explanação. Ansioso aí um pouco para amanhã, para o próximo dia aí. Abraço a todos. Louvado seja Deus. Obrigada, irmão Fernando. Já aproveita e divulga para que mais pessoas também possam conhecer dessa verdade que o Senhor Deus tem nos apresentado. Irmão Caio, seja muito bem-vindo. Pode abrir seu microfone e sinta à vontade. Olá, irmãos, tudo bem? Então, bom dia a todos. Irmão Roberto, então, bom dia, irmão. Agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui convosco, aprendendo. E é muito interessante o irmão ter tocado justamente nessa outra hipótese, né, do livro de Daniel ter sido escrito no 2º século, que é a famosa hipótese macabeia, né? Que o livro de Daniel foi escrito na época dos macabeus, quando um rei da Grécia chamado Antíoco Epifânio estava lá fazendo muitas desolações contra Jerusalém. A primeira menção de que o livro de Daniel tenha sido escrito no 2º século, olha só por quem ela foi mencionada, foi um filósofo neoplatônico chamado Porfírio. Ele viveu ali no do terceiro para o 4º século, ali, depois de Cristo. Ele menciona isso num livro chamado Contra os Cristãos. Ou seja, você já observa o título do livro, você vê que o objetivo dele era justamente contradizer os principais entendimentos do cristianismo, né? O pai da igreja, chamado Jerônimo, né, uma das pessoas que traduziu, aliás, a Bíblia ali para a Vulgata Latina, ele rejeitou esse ensino, né, porque os cristãos não aceitavam isso de que o livro de Daniel tinha sido escrito no 2º século. Para eles, segundo as palavras aí, como um irmão comentou aqui, bem citou as palavras do próprio mestre,
de que Jesus vai citar em Mateus 24, verso 15, o profeta Daniel como sendo alguém que já existia, já profetizava e que de fato existiu, Jerônimo vai defender de que o livro de Daniel havia sido escrito de fato no sétimo para o sexto século antes de Cristo, né? E aí, de fato, essa interpretação ela foi apagada um pouco, mas ela voltou a surgir com um movimento, né, teológico chamado crítico histórico, que ele basicamente nega, né, vários acontecimentos da Bíblia Sagrada. Essa interpretação de que o livro de Daniel foi escrito no segundo século antes de Cristo é justamente para dizer que o profeta Daniel não existiu e para poder ali tirar a importância do livro. Mas interessante que a própria Bíblia ela vai trazer, de fato, várias evidências de que Daniel foi escrito não no segundo século, mas no sexto. Uma evidência muito forte é a questão da datação das visões. Se você dá uma analisada em texto hebraico, principalmente em textos apocalípticos, no segundo século antes de Cristo, você não tem um texto hebraico apocalíptico, que é os famosos apócrifos, né, que foram, de fato, escritos naquele século com datação. Você não tem um. Já quando você vai para o livro de Daniel, sempre está datado. Isso era uma prática entre os hebreus comum na época do exílio babilônico, do período dos medo-persas e também anterior. Você vê que Jeremias data o seu livro, Ezequiel data ali as visões e Daniel vai fazer a mesma coisa. Né? Daniel vai fazer a mesma coisa. E essa implementação dos apócrifos, né, gregos, que, de fato, esses apócrifos gregos foram escritos no segundo século, né? À toa que eles foram escritos lá em grego, né, e foram implementados. É justamente uma estratégia de Satanás para poder descredibilizar o livro. Ele põe ali umas heresias que foram escritas entre alguns judeus, né, histórias ali, fábulas inventadas, taca no meio do texto inspirado, no texto bíblico verdadeiro e genuíno, para causar essa confusão. E assim fazerem as pessoas perderem o crédito. Mais para frente, quando o irmão Daniel não, o irmão Roberto for apresentar, vocês vão ver que no capítulo 9, novamente vai ter ali algo que vai destruir a verdadeira interpretação do livro de Daniel, que é quando eles quando eles colocam a última semana da profecia das 70 semanas para o fim, os 7 anos ainda que faltava para o fim, ou seja, o período de grande tribulação. Eles vão chegar a dizer que um príncipe ungido que ali aparece nem sequer o Messias, é o anticristo, ou seja, vai assim deturpar toda a interpretação genuína profética. Mas, de fato, a gente deve ficar com a verdade, e a verdade sempre vai prevalecer, né? A própria ciência, a própria arqueologia, de fato, vem confirmando. Foi muito bom o irmão ter mostrado esses tabletes, porque eles vieram a ser encontrados justamente no período de maior crítica, né? No período de maior crítica no meio teológico, aí Deus vai e mostra, não é desse jeito aí não é desse jeito aí não, está aqui evidência. Aí ele traz ali à tona. É muito impressionante como Deus trabalha, de fato. E no decorrer desse estudo, que Deus abençoe a todos os irmãos e que abençoe também o irmão Roberto em conhecimentos vindo do mais alto céus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Não vejo mais nenhuma mãozinha aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Irmão Roberto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Seu microfone está fechado. Não, foi muito bom aí, as considerações foi pertinente, acho que não tá tudo maravilhoso. Prossigamos então, que bom, nós estamos conseguindo, para a honra e glória do nosso Deus, seguir aí o horário previsto, programado, né? Então, nós vamos fazer já. Irmão Caio, você gostaria de fazer a oração final, por gentileza? Sim. Vamos baixar nossas frontes, nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Obrigada, louvado seja Deus. Sim, Antes da oração, só um minutinho, irmão Caio, eu já quero agradecer a presença dos irmãos antes da oração, para depois já prosseguirmos no hino final. E então vamos encerrar a sala. Então eu quero agradecer a cada um que chegou aqui, quero convidá-los novamente para amanhã e
por todos esses dias que se seguem aí e fazer um pedido especial, que você possa convidar pelo menos mais uma pessoa para estar aqui amanhã e nos próximos dias. Deus abençoe a cada um e tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Obrigada a todos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade, e a ti somos gratos, meu Pai, pela oportunidade que nos deste de ter o conhecimento e de ter acesso a esse teu santo livro. Livro esse, meu Pai, que não foi escrito por autoridade e nem por inspiração humana, mas pelo teu Santo Espírito, meu Pai, que guiou homens a escreverem essas palavras. E podemos notar, meu Pai, que essas palavras são infalíveis, pois elas continuam encontrando cumprimento até o tempo do fim. Em nosso tempo, meu Pai, vemos que, de fato, a profecia do livro de Daniel se cumpriu cabalmente em cada ponto que deveria se cumprir, e até hoje, meu Pai, ela tem a sua relevância. E nós, como adventistas do sétimo dia, como um povo que foi levantado para defender as verdades bíblicas, meu Pai, nesse tempo do fim, num tempo, meu Pai, qual Satanás se infiltrou, até mesmo em muitos meios acadêmicos de teologia, para disseminar seus falsos ensinos, para poder desvirtuar, meu Pai, a glória de tua palavra. Tu levantaste um povo que vem sendo guiado pelo teu Santo Espírito, com o papel de defender e de levar à tona, meu Pai, a verdade para esse tempo. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Conduz o irmão Roberto nesses dias, meu Pai. Que, de fato, teu Santo Espírito possa continuar o guiando. Que cada irmão que está aqui possa, de fato, aproveitar também o entendimento. Possa, meu Pai, buscar cada vez mais o aprendizado. Possa estar anotando, possa estar tirando prints da tela, se assim for necessário, para depois recapitular, mas que nada fique, nada passe abatido, mas que tudo possa ser absorvido, compreendido. Não guia apenas essa sala, meu Pai, mas guia todos os nossos irmãos no mundo afora. E também conduza, meu Pai, aquelas pessoas que estão direcionadas por Ti a conhecer a Tua verdade para a salvação de sua alma. Eu agradeço por Cristo Jesus estar intercedendo por nós nesse momento. Nós sabemos que, de fato, se surge um interesse, se surge a oportunidade de buscar a Tua verdade para a nossa salvação, é porque Cristo está até hoje, meu Pai, a interceder pelo Teu povo. Ajuda-nos a reconhecer nossa pequenez diante de tão grande misericórdia. Conduz-nos nesse dia. Pessoal, amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Que você possa, então, lembrar de fazer um convite às pessoas, né, que também gostam de estudar profecia. Nos despedimos, então. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Bom dia a todos.